Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e eu desejo a todos a paz do Senhor. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí do outro lado e juntos podemos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, nossa história está aqui, na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 19. Então, Lucas, capítulo 19, vai do 1 até o 10, tá bom? Aqui na Bíblia Sagrada, o endereço da nossa história. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quem aí já subiu em árvore? Quem gosta de subir em árvore? Ficar em cima lá, bem grandão, ficar escondidinho, ficar olhando todo mundo lá, passando lá embaixo. É bacana, né? Bem legal. Mas tem que tomar muito cuidado para não cair um tombão, né? Hoje eu quero saber de vocês. Alguém já viu algum homem rico, chique e importante subindo numa árvore? Eu nunca vi o médico da cidade, o governador, o prefeito, eu nunca vi ele subir em árvore. Mas a nossa história fala de um homem que era rico, importante e que subiu numa árvore, porque ele tinha um desejo muito forte no seu coração. Ele queria muito mesmo ver Jesus. O nome desse homem era Zaqueu. Então, Jesus estava na cidade de Jericó, lembra? Lembra da última aula? Jesus curou aquele cego que ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o curou. Ele era cego e voltou a enxergar. E aí, toda a cidade ficou muito emocionada, ficou todo mundo alvoroçado, porque viram o milagre. E aí vinha gente de todo lado, gente doente, gente com sérios problemas, queria que Jesus resolvesse. E aí aquela bagunça toda, aquela barulheira toda, chegou aos ouvidos do Zaqueu. O Zaqueu, ele era um homem que ele era cobrador de impostos. O que significa cobrador de impostos? Quer dizer que ele cobrava impostos. Mas o que é um imposto? Eu tenho aqui, no tiquezinho do mercado, quando a gente faz compra, cada mercadoria que a gente compra, a gente paga um imposto. É uma taxa que a gente tem que pagar para o governo. E já vem descontado, já vem quando a gente paga, já está tudo ali. Mas não sou só eu que pago. Eu pago quem produziu, por exemplo, se a mamãe comprar uma bicicleta de presente para você, quem produziu a bicicleta vai pagar imposto. E a mamãe que comprou vai pagar imposto. O caminhoneiro que passou com ela, que carregou ela, transportou ela, também paga imposto. O que é o imposto? No talão de água também tem aqui embaixo, tem um imposto, é uma taxa. E o que o governo faz com esse dinheiro? Ele constrói pontes, estradas, creches, escolas, hospitais. É para isso que serve o imposto. Então, Zaqueu, ele cobrava os impostos, mas naquela época não tinha maquininha, ticket, as coisas não vinham ali certinho. Tinha a pessoa que ficava lá num escritório e recebia todos os impostos, né? E para quem que era pago esses impostos? Era para o governo romano, que era quem estava governando naquela época. E eles eram inimigos do povo de Deus. Por isso, ninguém gostava dos romanos e ninguém gostava dos cobradores de impostos. E tinha uma coisa, Zaqueu era o chefe dos cobradores. E algumas vezes ele cobrava a mais. E aí ele devolvia para o governo romano aquela taxa que eles exigiam e aquilo que ele cobrou a mais ficava para ele. Então, por isso ele tinha muito poucos amigos e as pessoas normalmente não gostavam dele.
Mas ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus era bom, que Jesus ensinava a palavra de Deus. E aí ele resolveu, preciso ver isso de perto. Eu tenho que conhecer esse homem. Eu preciso vê-lo. Será que é verdade que ele curou mesmo o cego, cura os doentes? Eu ouvi dizer até que ele ressuscita mortos. Eu tenho que ver isso de perto. Eu preciso ir lá. E aí ele foi lá, onde Jesus estava passando. Mas aqui eu tinha um problema. Ele era muito baixinho. E aí quando ele chegou lá, estava cheio de gente, porque todo mundo queria ver Jesus. E aí ele chegou e vinha aqui e não conseguia ver, ia ali, ia lá, e ele corria de um lado para o outro e ninguém deixava ele passar. E ele dizia, dá licença que eu quero ver. As pessoas cutucavam, davam cotovelada, empurravam, pisavam no pé e ninguém dava a vez para ele. E quando viu que era ele, aí mesmo que ninguém deixava ele ver nada. E ele corria, e aí ele pulou. Ele falou, eu vou pular. Pulava. Ai, mas não consigo ver. Não dá para ver. Eu não consigo escutar o que ele está falando. Ai, gente, eu quero ver Jesus. E as pessoas não deixavam. Aí ele ficou desesperado porque ele queria muito ver Jesus. Mas ele era um homem muito inteligente. Aí ele pensou assim, eu tenho que dar um jeito de chegar perto ou pelo menos ver Jesus passar. Ver ele assim bem certinho. O que será que eu vou fazer? Aí ele olhou, ele viu uma árvore. Ele disse, quer saber? Não quero nem saber o que os outros vão achar se me virem subindo essa árvore. Eu vou subir na árvore e daí eu vejo melhor. Ele correu, chegou aqui, ó, e ele subiu na árvore e ficou lá em cima da árvore. Ah, que legal! Agora estava tudo legal, porque agora ele conseguia enxergar lá de cima. Ele estava grandão, ele via lá de cima, todo mundo. Agora não tinha ninguém dando cotovelada, ninguém pisando no pé dele, ninguém empurrando, e ele conseguia ver direitinho. E Jesus vinha passando, conversando com as pessoas, e vinha vindo, e ele disse, ai, tá chegando mais perto, Jesus tá chegando mais perto, eu vou ver ele. Aí Jesus veio, e Jesus parou aqui na frente da árvore. E Jesus olhou para a árvore e disse, Zaqueu, desce depressa. Ele ficou alegre, mas ele também levou um susto. Ele disse assim, como é que ele sabe o meu nome? Ah, mas nós sabemos como Jesus sabia o nome dele, né? Porque Jesus é o próprio Deus. Então ele sabe o nome, o meu nome, o teu nome. Ele sabe até o que a gente pensa. Se a gente se esconder de Jesus debaixo da cama, ele vai ver a gente. No escuro ele consegue ver. Jesus é muito poderoso. E Jesus disse para o Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou posar na sua casa. Ah, que alegria! Zaqueu ficou tão feliz. E Zaqueu desceu ligeiro da árvore e disse, então vamos lá na minha casa. Vamos na minha casa que eu vou servir uma janta bem gostosa e a gente vai conversar. E aí Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Enquanto eles estavam indo, as pessoas diziam assim, mas eu não acho que foi uma boa ideia, porque ele está indo na casa do Zaqueu, porque ele não conhece o Zaqueu. Ele não sabe que o Zaqueu é pecador, ele engana as pessoas, ele é muito pecador. Será que Jesus não sabia disso? Eu acho que ele sabia. Mas ele foi na casa do Zaqueu, porque o Zaqueu queria muito conversar com ele, conhecer Jesus. E aí Jesus foi lá, ele mandou fazer uma janta bem gostosa. Enquanto eles jantavam, eles conversavam. E Zaqueu falava com Jesus, Jesus explicava para Zaqueu como é que Deus quer que a gente viva, como é que a gente deve fazer os nossos negócios, como é que a gente deve ser. E aí Zaqueu, escutando Jesus, ele reconheceu o quanto ele era pecador. E aí ele se arrependeu e ele pediu perdão para Jesus. E ele disse, Jesus, eu quero dizer uma coisa. Agora que eu sei o quanto eu sou pecador, eu vou dar metade dos meus bens, lembra-se que ele era rico, hein? Vou dar metade dos meus bens aos pobres
E se eu enganei alguém, se eu tirei a mais das pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus olhou para ele e disse: puxa, isso é muito bom, porque hoje houve salvação nesta casa. Lembra que Jesus tinha curado o cego e disse que o cego tinha sido salvo? Ele falou a mesma coisa para Zaqueu, que houve salvação naquela casa. E o que isso significa, salvação? Significa que Jesus veio a esta terra para nos salvar, para nos tirar do pecado. Porque uma pessoa sem Deus, ela está perdida. Não é que Zaqueu não sabia onde é que morava, onde é que era o endereço da casa dele. Não era esse tipo de perdido. Ele estava perdido no pecado. Quando ele reconheceu que era um pecador e disse para Jesus que daquele dia em diante a vida dele ia ser diferente, Jesus então disse que houve salvação porque Zaqueu realmente entregou a sua vida para Jesus. E o que nós aprendemos com a lição da vida de Zaqueu? Como é que eu sei que eu sou salva? Como é que eu sei que alguém é salvo? Eu sei que alguém é salvo quando ele tem uma vida que agrada a Deus. Então, se eu convidei Jesus para morar no meu coração, eu aceitei Jesus e eu creio que ele morreu lá na cruz para me salvar, então aquilo que eu fazia de errado antes, eu não posso continuar fazendo. Então, se eu fosse uma pessoa mentirosa, eu não posso mais mentir. Se eu costumava pegar as coisas que não me pertenciam, roubar, isto não agrada a Deus, então eu não faço mais. Se eu era brigona, gostava de brigar, o valentão da escola, bate nas meninas, bate nos mais fracos, põe nome feio nos colegas, então eu não faço mais, porque Jesus mora no meu coração. E quando Jesus entra no coração de uma pessoa, essa pessoa tem que ser uma nova criatura. Você já viu uma lagarta? Aquelas lagartas peludas que dá em árvore, que queima a gente, que é horrível de feio. Ui, dá um ruim na gente só de olhar. Então, aquela lagarta, ela come as folhas, fica gorducha, depois joga as perninhas fora, faz um pacotinho, entra lá dentro e ela fica um tempão lá dentro. De repente, ela consegue sair daquele pacotinho e ela sai como uma linda borboleta, voando. Então, ela é uma outra criatura. É assim que nós devemos ser. Então, antes de Jesus entrar no meu coração, fazia coisas erradas e feias. Agora que Jesus entrou no meu coração, agora eu preciso fazer as coisas que agradam a Deus, porque eu sei que antes eu estava perdida no pecado e agora não estou mais. É assim que tem que ser. Entenderam? Então, nada de ficar brigando, resmungando, respondendo mal criado para a mamãe, né? Tem criança que faz isso e isso não agrada ao Senhor. Mas e se eu já sou salvo? Eu nunca mais vou pecar? Nunca mais vou fazer nada errado? Não, enquanto a gente morar aqui nessa terra, a gente acaba fazendo coisas erradas. Mas quando eu tenho Jesus no coração, o que é que eu faço? Eu me arrependo, peço perdão ao Senhor e digo para Ele, vou me esforçar muito para não fazer de novo. É assim que tem que ser, tá certo? Então agora nós vamos orar, né? Agradecendo a Jesus, porque Ele veio nos salvar. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. Vamos lá? Querido e amado Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor deixou a glória dos céus, veio a esta terra e sofreu por nós, e foi humilhado e foi morto lá na cruz. O Senhor deu a Sua vida para nos resgatar, para nos tirar do pecado, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito, muito obrigada.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E agora tem uma coisa bem bacana. A Maria Fernanda vai falar o versículo da lição. E é bom que todo mundo guarde bem esse versículo, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Tchau! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8.